nós vamos estar orando. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso PG Online. Estamos iniciando aqui, que bênção, para a honra e glória de Deus. Dia 2 de dezembro. Oh, como que Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. E é uma alegria estarmos aqui com cada um de vocês neste momento. E para iniciar o nosso PG no dia de hoje, eu vou chamar a irmã Esther aqui. Irmã Margarete, se você já puder abrir sua câmera, que eu ainda não estou te vendo, irmã. Por favor. A irmã Esther, que é nossa intercessora também, ela vai estar dirigindo a oração agora deste momento para a irmã Margarete, tá bom, irmã Esther? Ore por ela, para que o Espírito Santo... Está aberto, meu amor. Agora sim. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito prontamente o convite da irmã Rita de estar conosco aqui no nosso PG. Bom dia, minha irmã Cacá. Não te vi aí, mas eu vi a sua reação, viu? Irmã Esther, por favor, ore pela irmã Margarete pelo início do nosso PG. Oremos. Vou fechar minha câmera para poder ler os nomes. Irmã Esther? Santo. Pode falar. Pela irmã Margarete. Depois você ora pelos pedidos, por favor. Tá bom, então. Tá. Santo, soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Senhor, nós estamos aqui, Deus Trino, Pai da eternidade, a Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Te somos imensamente gratos, Senhor, porque nesta madrugada o Senhor nos despertou para que nós pudéssemos estar te buscando em espírito e em verdade. Aqui está, Senhor, o seu PG, um PG online, que já há alguns anos estamos aqui te buscando e implorando pelo seu poder, pelo derramamento do Espírito Santo. E nesta manhã, Senhor, nós estamos entregando nas tuas santas mãos a nossa irmã Margarete. Ela irá partir o pão da vida conosco, Senhor. Que o Senhor a unja, que o Senhor tome ela nas tuas santas mãos, que nesse momento ela se cale e o teu Santo Espírito fale por ela, para que essa mensagem venha preencher os nossos corações. Queremos também, Senhor, neste momento, pedir oração pelas pessoas que estão angustiadas, Senhor. Nós temos a nossa irmã Neia, ela está pedindo pelo seu esposo Ciro, pelo irmão dela e pela sua família, e pela sua irmã Ana Paula. Temos também, irmãos, estamos orando também pelo Senhor José, pelo Adão, e também, Senhor, pelo Senhor Valberto. E são tantos os pedidos, Senhor, esses são só as pessoas que estão representando as outras pessoas que foram pedidas nessa manhã. O Senhor conhece cada coração das tuas filhas, Senhor, que estão aqui neste PG Online. Estamos aqui nesta manhã para clamarmos, Senhor, para pedirmos que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, Senhor. As nossas famílias estão sendo atacadas e agora, ultimamente, a nossa irmã está pedindo para que o seu esposo aceite a decisão da sua separação. Não é tua vontade, Senhor, que a gente se separe, mas o Senhor nos criou para que nós pudéssemos viver eternamente. E nós temos, Senhor, te buscado a cada dia. Mas abençoa, Senhor, a cada família desse PG Online, a cada família que é representada, a cada janelinha, Senhor, que está aberta, as que estão fechadas, mas que o Senhor venha abençoar cada pedido que está nos corações, Senhor, que não foram expressas. Abençoa também, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs e o meu irmão, Senhor, que está carecendo de Ti, está se destruindo, Senhor, pelas drogas. Tem misericórdia do meu irmão, da sua família, das suas filhas. Ó Deus de amor e de misericórdia. Agora queremos pedir também, Senhor, uma bênção especial pela Alessandra,
pela sua família, seu esposo, sua filhinha. Que a tua paz, Senhor, esteja sobre o seu lar. Eles estão envolvidos, Senhor, na pregação do Evangelho. São teus filhos. Todos nós aqui somos teus filhos, Senhor, mas tem aqueles mais envolvidos na tua pregação. Abençoa a Alessandra, que é administradora desse grupo, seu esposo, o nosso irmão que está sempre pregando para nós, a sua filhinha. Que o Senhor abençoe e derrame bênçãos sobre o lado da Alessandra. Derrama bênção também, Senhor, sobre cada lar aqui representado, como te pedimos. Abençoa a nossa irmã Rita, que também é uma pessoa que está interessada sempre na sala. Ó Deus de amor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos fracos, somos falhos, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Ouvimos a pregação realmente sobre os demônios, mas também ouvimos que nessa mesma pregação que nós temos anjos que estão protegendo as nossas vidas, os nossos lares e os nossos filhos. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia e pelo seu cuidado. Que o Senhor permaneça conosco durante todo este dia. Que o Senhor permaneça com cada irmã, cada irmão que está aqui nesse PG Online. Ó Deus de amor, tem misericórdia de nós. Esforça, Senhor, as nossas mãos e nos segure pela sua mão poderosa, para que o mal não tenha domínio sobre as nossas vidas. Repreende todo o mal, Senhor, e nos dá, Senhor, um dia de paz e tranquilidade. Nos batiza com o teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigada, irmã. Amém, amém, Amém. amém. Deus, obrigado. Deus seja louvado, irmã. Irmã Obrigado. Margarete, mais uma vez, seja bem-vinda. Que privilégio termos você aqui conosco esta manhã para compartilhar do pão conosco. Irmãs, lembrem de deixar o seu microfoninho fechado, tá? Enquanto a irmã Margarete estiver falando. E, irmã, você tem aí 40 minutos, 45 minutos, tempo que você achar necessário para fazer a sua mensagem. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todos, eu é que agradeço, né, a oportunidade, a possibilidade de estar aqui com vocês. Deus seja louvado pela presença de todos. Quero agradecer ao Senhor, né, pelas bênçãos, pelos livramentos também, a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Já inicio também pedindo aos irmãos, por favor, orem. Eu coloquei um pedido em cima aí sobre, como eu falei, né, eu tenho uma pedido porque eu estava fazendo os ajustes aqui do meu irmão, que ainda está conosco, né? Que o Senhor proveja logo a cura completa dele, né? Para quem não sabe, ele tem problema de transtorno bipolar e teve um surto, e a gente ainda está tentando manejar esse surto. Ele foi internado 10 dias, mas o Senhor é Deus, está provendo, né? Mas que o Senhor proveja a cura completa e também uma casa, né? Que a gente consiga uma casa de aluguel para ele morar, porque ele não consegue morar com ninguém, ele é muito independente. Mas o Senhor é Deus, a gente sabe que Ele pode todas as coisas, não é? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1, para iniciarmos nesta manhã. Peço perdão por minha voz, eu estou numa crise de rinite, né, que tem tirado um pouquinho aqui meu sossego, mas estou medicada para melhorar isso aí, né? E também cuidando do líquido, das coisas para estar fortalecendo a imunidade, a alimentação natural, os recursos naturais, né? Para melhorar logo. Neemias, no capítulo 1, a gente vai ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo,
os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai, temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amado, a gente percebe aqui que havia uma grande angústia no coração de Neemias, né? Ele estava passando. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias estava em uma boa situação, né? Ele estava ali, ele era um homem em quem o rei confiava. O copeiro do rei era alguém que cuidava diretamente da vida do rei, né? Tudo que o rei ia experimentar antes passava pela mão do copeiro. Se houvesse alguém tentando envenenar o rei, essa pessoa que era o copeiro seria envenenada no lugar do rei. Por quê? Porque ele experimentava todo o alimento que chegaria à mesa do rei, ao prato do rei. Então, assim, ele experimentava, não era assim de qualquer forma, não era do próprio prato do rei. Não é se está lá na panela, eu vou experimentar o alimento e vou depois botar para o rei. Não. Quando o prato do rei estava pronto, Neemias era responsável por experimentar aquele alimento já no prato do rei. Por quê? Se algum dos seus servos se rebelasse contra o rei e tentasse envenenar o rei, o seu copeiro iria ser envenenado primeiro, e o rei não comeria daquele alimento e não seria assim morto, né? E aí Neemias está ali numa situação confortável, né, na casa do rei, vivendo ali no palácio, mas ele procurou notícias de como estava o seu povo, né, de como estava ali aquele povo em Jerusalém, o povo que havia ficado lá, os restantes que não foram levados cativos. E ele tem notícias muito dolorosas, né? Ele começa a pensar e a sofrer pela miséria em que o seu povo se encontrava, os muros derrubados, né? O povo sofrendo porque não havia pão, o povo na miséria, passando por grande tribulação. E Neemias se condói com aquilo que está acontecendo com o seu povo. E uma das coisas que eu acho interessante na atitude de Neemias, gente, minha postura não está muito boa aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem. Uma coisa que eu admiro na postura de Neemias é a mesma coisa que eu admiro na postura de Daniel, né, e de alguns outros também, heróis da fé na Bíblia, né? Neemias, ele estava vivendo ali na cidade, né, no palácio, juntamente com todos os outros exilados que tinham se tornado cativos, mas ele se coloca no lugar do povo, né? Ele toma para si os erros do povo, o pecado do povo. E quando ele se ajoelha, quando ele vem clamar, quando ele vem jejuar, ele traz para Deus um clamor
pelo seu povo se envolvendo naquele clamor. Pecamos contra ti, Senhor. Né? Nós temos pecado em tua presença, Senhor. Por favor, socorre o teu povo. Por favor, nos socorra, Deus, porque nós temos cometido transgressão da tua lei, Pai. Por mais que ele fosse um servo fiel. Assim como Daniel também era um servo fiel. E ainda assim Daniel se colocou perante Deus, né? Em clamor pelo povo, se incluindo no meio do povo. Uma das coisas que eu acho muito importante para nós essa manhã entender é que a gente precisa ter essa questão do pertencimento. Né? Nosso foco da mensagem não é esse, já vamos chegar ao foco, porém, a gente precisa ter o cuidado com essa questão do pertencimento. Eu vejo muito, meus irmãos, é muito comum que a gente, em algum momento, fique chateado com algo que acontece na igreja, com algo que acontece em um grupo que a gente participa, em um ministério, e de repente a gente começa a sofrer por isso, né? E a gente começa a pensar que eu podia sair. Eu podia sair desse grupo, eu podia sair dessa igreja para outra igreja próxima à minha casa, eu podia deixar de participar desse ministério, não é? A gente tem muito essa visão, muitas vezes. Porém, isso é falta de pertencimento. Porque se eu pertenço, se eu sinto aquele grupo, se eu sinto essa igreja, se eu sinto esse ministério como algo ao qual eu pertenço, eu não vou abandonar. Eu vou estar junto, eu vou clamar junto, eu vou chorar junto, eu vou vencer junto. Então, a gente tem que ter esse cuidado do pertencimento. Neemias se sentia pertencente ao povo de Deus, assim como nosso querido irmão Daniel se sentia pertencente ao povo de Deus. Por mais que ele estivesse lá em outra situação, vivendo outras coisas, sendo fiel a Deus ali onde ele estava, ele se sentia parte desse povo. E por pertencer, ele não abandonava esse povo. Mas ele clamava a Deus por todo o povo. E isso deve ser uma coisa de pertencimento nossa, né? Assim como da família também, porque muitas vezes a gente vê a família disfuncional, cheia de problemas, e a gente quer logo fazer o quê? Pular fora, né? Não, eu não vou continuar aqui, porque muitas vezes a gente não se sente pertencente. E Deus não nos coloca em lugar algum, que não seja para a salvação nossa e daqueles que ali estão. Não é fácil. Não é fácil. Nem sempre é fácil. Geralmente é com muita batalha, é com muita dor, é com muita angústia que a gente vence. Mas como a irmã Alessandra falou aqui, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente deve resistir onde estamos, não é? Eu sei que algumas situações específicas onde, infelizmente, a continuidade é impossível, né? Porém, dentro daquilo que nos cabe, a gente deve fazer o máximo para continuar pertencendo, para fazer a obra que Deus nos determinou ali. E eu vou dizer algo mais profundo ainda. Infelizmente, muitas vezes, a gente não tem um senso de pertencimento, porque o problema não está fora, está dentro de nós. O problema não está no outro, está em mim. Vou dar um exemplo prático aqui, da minha vida pessoal. Meu esposo reclama muito, acho que os homens... acho que é uma coisa masculina, o homem gosta de reclamar, né? E aí, determinadas coisas que ele reclama, eu fico, oh meu Deus, eu estou fazendo o maior esforço. Mas se eu for me deixar levar pelas reclamações, não vai dar. Não vai dar. A gente vai chegar um momento para dizer, não dá não, cada um vai para o seu lado e está tudo bem. Porém, eu entendo que a parte que me corresponde, eu preciso manter a firmeza, a fé, a confiança, a comunhão, o amor e o cuidado. Porque se eu me mantenho dessa forma, quem sai vencedora sou eu. Não vencendo a ele, mas vencendo o maligno, que muitas vezes tenta, né, me desanimar através das posturas, das palavras, né, das reclamações.
Então, o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Não é? Agora nós vamos para o nosso tema específico. Vamos lá para Neemias, capítulo 6. Isso aqui, essa parte inicial, é só mesmo para ilustrar o que a gente vai entrar especificamente no tema, para vocês conhecerem um contexto, né? Vamos ler os 6, do 1 a 5, que diz o seguinte: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Querido, no contexto aqui, Neemias, ele ficou sabendo de tudo que estava acontecendo ali em Jerusalém, de como a cidade estava destruída, de como o povo estava na miséria, passando fome, de como os muros estavam derribados. E Neemias, ele pediu, vocês se lembram que no último versículo aqui no 11, quando a gente lê do capítulo 1, Neemias pediu ao Senhor mercê perante um determinado homem. Ele diz assim, ó: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era companheiro do rei. Neemias estava lhe pedindo ao Senhor que desse a ele mercê perante o rei, porque ele ia lá fazer suas petições, né? Clamar diante do rei pelo seu povo, para que o rei pudesse liberá-lo, para ele ali ajudar o seu povo. E quando a gente chega no capítulo 6, né, a gente percebe que Neemias ele já tinha edificado um muro, né, e que não havia mais brecha nenhuma, mas ainda não havia colocado as portas nos portais, aqui no versículo 1. Então, Neemias ele foi graciosamente atendido pelo rei em sua petição. E quando a gente lê todos os capítulos, a gente vai entender que Neemias que o rei deu a ele mercê, que o rei ainda deu a ele condições, não é? O que fosse necessário para que ele pudesse fazer aquela obra junto ao seu povo em Jerusalém. E Neemias foi até lá. Só que acontece que quando Neemias foi, ele desagradou algumas pessoas. Ele desagradou pessoas do seu próprio povo. Pessoas que não estavam felizes por ver que aquele homem era querido do rei. Pessoas que não estavam felizes por ver que ele estava tentando tirar o seu povo da miséria. Pessoas que desejavam o mal para Neemias. Queridos, Neemias era um homem cheio da sabedoria do céu. Neemias era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Primeiro lugar que a gente percebe que a ação do Espírito Santo na vida de Neemias é porque no momento em que ele fica sabendo que o seu povo está ali vivendo em ruínas, com os muros totalmente derrubados, quebrados, sem as portas, sem os portões ali dos muros de Jerusalém, vivendo na miséria, sem ter nem sequer o que comer de maneira adequada, por estar cheio do Espírito Santo, Neemias foi compungido. Neemias, ele sofreu a emulação do Espírito. Ele se colocou no lugar daquele povo e ele clamou a Deus, como ele fazendo parte daquele povo que estava ali sofrendo. Como a gente leu no capítulo 1, Neemias, ele clamou a Deus e falou: Senhor, por favor, meu Deus, nós pecamos contra ti. Isso é você, não é apenas empatia, não. É emulação, porque é uma coisa que não vem do ser humano, não vem de concepções humanas, vem do Espírito Santo de Deus.
Então, Neemias, como ele estava cheio do Espírito, ele foi clamar a Deus para aquele povo e pedir ao Senhor não somente que socorresse o povo. E aqui também nós precisamos estar atentos por essa mensagem para nós. Neemias se colocou na brecha do muro. Neemias não pediu a Deus apenas que socorresse, mas Neemias pediu ao Senhor que socorresse o povo, mas que o usasse para isso. Ele se colocou à disposição. Senhor, me concede mercê perante o rei, perante este homem, que era o rei que ele estava falando, porque eu preciso socorrer o povo. Ele não ficou lá no lugar dele, que estava no conforto, né, lá no palácio do rei, ao lado do rei o tempo inteiro, porque até uma água que o rei iria beber, Neemias tinha que experimentar primeiro. Então, assim, ele não ficou ali naquele conforto. Não, Senhor, por favor, meu Deus, eu oro aqui, eu clamo, socorra lá aquele povo, meu Deus, tira aquele povo da miséria. Senhor, eu vou procurar homens lá que consigam fazer restauração dos muros, que consigam refazer a cidade, que provejam alimentos para quem está ali passando fome. Não! Neemias saiu daquele lugar que era confortável para ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele estava cheio de vontade de fazer a obra de Deus nessa terra. E ele enfrentou até o risco de morrer perante o rei, sabia? Porque quando você ia fazer um pedido para o rei, você poderia ter uma negativa, você poderia ter uma resposta positiva, mas você poderia ter a morte como resposta. Porque se o rei achasse que aquele pedido era uma afronta, você poderia morrer diante do rei. E Neemias enfrentou tudo isso. Mas primeiro Neemias buscou a fonte certa. Ele clamou a Deus, ele se ajoelhou, ele fez ali o seu propósito com Deus. Clamou para que o Senhor desse a ele mercê perante aquele homem. E Deus, como Deus maravilhoso que é, não iria abandonar o seu servo neste momento. Deus, como Deus maravilhoso que é, ele foi generoso para com Neemias, porque ele conhecia os propósitos do coração daquele homem. Só que acontece que uma vez que Neemias começou a fazer essa obra, uma vez que ele começou a fazer ali, reerguer os muros, né? Levar alimentos para aqueles que estavam ali cativos não, libertos, né? Libertos no sentido de estar na sua própria cidade, não ter sido levado cativos para a Babilônia, mas eles estavam ali cativos da fome e da miséria. Então, Neemias foi ali para restaurar aquela cidade e trazer ali a paz e o alimento necessário para aquele povo. Mas Neemias antes estava cheio do Espírito Santo de Deus. Antes ele estava ali disposto e disponível para fazer a melhor obra, para que ele fosse usado para essa melhor obra e maior obra. Neemias não mandou ninguém, porque é muito fácil para mim e para você mandar alguém no lugar. É muito fácil até mesmo pagar para que alguém faça a nossa parte, não é? É muito fácil para a gente quando a gente fica de fora, né? Mas, não, mas eu tenho recursos, eu vou mandar os recursos, eu vou pagar alguém para reconstruir os muros. Não é mais fácil assim? Mas não foi isso que Neemias fez. Por que Neemias não fez apenas isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o ponto mais importante aqui para a nossa reflexão nessa manhã, que eu quero que fique na mente e no coração dos irmãos, é que Neemias não deu ouvidos aos seus inimigos. Vejam que Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias no Vale de Ono. Porém, tentavam fazer-lhe mal. Quem disse para Neemias que esses homens tentavam fazer-lhe mal? O Espírito Santo de Deus, do qual ele estava cheio. O Espírito Santo de Deus que havia movido seu coração para fazer aquela obra, o mesmo Espírito. Então, Neemias diz que ele enviou mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, 4 vezes eles mandaram mensagem, e ainda Sanbalate mandou pela 5ª vez uma carta aberta, chamando Neemias para estar ali com ele para conversar. Então, Neemias podia falar: não, eles só querem bater um papo. Não. Neemias estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do poder do alto. Ele estava cheio do conhecimento de Deus. Então, ali ele teve o discernimento de que se ele fosse deixar a obra, ele iria para a sua própria ruína.
E foi o Espírito Santo de Deus que revelou isso a Neemias. E eu e você precisamos não dar ouvidos ao inimigo. Mas acontece que muitas vezes a gente não age como Neemias, a gente precisa cuidar disso. Porque muitas vezes chegam coisas à minha casa, à minha família, chegam contendas, chegam confusões, porque eu estou dando ouvidos ao inimigo. Porque eu estou dando ouvidos às vozes externas, né? Alheias, através de diversas coisas. Eu posso dar ouvidos às vozes do inimigo através daquilo que eu assisto, daquilo que eu ouço, daquilo que eu sinto, daquilo que eu toco, daquilo que eu me alimento. Então, é claro que o inimigo das nossas almas ele vai estar o tempo inteiro colocando aqui, né, para nos prejudicar, coisas que possam nos tirar do caminho, coisas que possam nos fazer desanimar, coisas que possam nos levar por tortuosos caminhos e veredas de perdição. Ele vai estar o tempo inteiro fazendo isso. O inimigo das nossas almas, ele não dorme. A gente sempre ouve falar, a gente sempre relata, né, que o nosso Deus não dormita e nem dorme. Mas, da mesma forma, o inimigo das nossas almas não dormita e nem dorme. Ele está o tempo inteiro planejando, né, maquiavelicamente, coisas para nos tirar do caminho, para nos desvencilhar de Deus, para nos fazer ouvir vozes que vão nos desviar daquilo que é o plano do Senhor para nós. Vejam, Gesem e Sambalate, eles não perderam tempo, não. E eles foram persistentes, assim como é o inimigo das nossas almas. Eles foram insistentes. Sambalate ficou tão... Não é possível que a gente não vai conseguir convencer esse homem a vir aqui encontrar conosco. Não é possível. Então, depois de já terem mandado várias vezes, né, 4 vezes, o mesmo pedido através de pessoas, Sambalate, estou aqui no versículo 5, ele enviou pela 5ª vez ao seu moço uma carta aberta, né? E ele diz, eu vou falar aqui um pouquinho do que ele diz nessa carta aberta, que no versículo 6 diz assim, ó, do teor seguinte, a carta aberta. Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar. Por isso, reedificais o muro. E, segundo se diz, queres ser o rei dele. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha a maldade dessa carta. Então, ele já tinha mandado várias vezes, quatro vezes, pessoas para tentar, né, fazer com que Neemias fosse até ele. Porém, ele não conseguiu sucesso. Então, o que ele fez? Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui não passa de uma ameaça. Por quê? Porque ele está dizendo aqui para Neemias, olha, eu ouvi aí dizendo que você está lá edificando os muros da cidade, que você está se revoltando contra o rei. Ele estava falando diretamente contra o reinado, aonde Neemias era copeiro. Contra o rei, que você está se otorgando rei de Jerusalém, e as pessoas estão dizendo por aí que você está mandando até homens profetizarem que você é o rei de Jerusalém. Neemias nunca teve propósito de ser rei de nada, e muito menos de se colocar ali como como herói daquele povo para que fosse ele idolatrado ou considerado o maioral ali para ele sair da cidade, sair do reino onde ele estava servindo para vir para cá se tornar rei. De jeito nenhum, em nenhum momento Neemias teve. Mas olha a ameaça das palavras de Sambalate. Por que ele mandou dizer? Porque ele quis dizer para Neemias, em outras palavras, olha, eu vou falar para o rei que você está aí fazendo essas coisinhas todas aí, dando um de bom moço, porque você, na verdade, quer abandonar o serviço dele e quer ir para lá se tornar rei. Tanto é que você tem mandado pessoas profetizarem lá que você já é o rei de lá. Que você está em revolta contra o nosso reino, que você está em revolta contra o rei e que você vai abandonar o seu serviço com ele e vai se tornar rei em Jerusalém. Isso foi uma grande ameaça. Porque se essa maldade chega aos ouvidos do rei, que deve ter chegado, né?
E se ela toma vulto, se ela engrandece, se o rei confia nisso, se o rei não confiar em Neemias, era morte na certa. Não apenas para ele, mas para todos que estiveram ali em Jerusalém, reconstruindo os muros, né? Refazendo aquela cidade. E para todos que estariam ali também na cidade. Porque o que mais os reis temiam era um novo rei se levanta e que vem contra nós, independente que esse reino fosse grande ou pequeno. Eles não queriam saber de revolta, eles não queriam saber de oposição. Então, querido, Neemias foi diretamente ameaçado. Né? Porém, o que aconteceu com Neemias? Neemias, ele não deu ouvidos ao maligno. Ele não deu ouvidos ao inimigo. Ele não deu a brecha para que o inimigo pudesse vir tirá-lo do seu foco. Neemias sabia o que ele queria. E aqui, no capítulo 6, aqui no versículo 15, diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias perseverou até que a obra foi completamente terminada. E quando os inimigos ouviram que a obra foi concluída, eles entenderam que não adiantava eles tentarem dissuadir o servo do Senhor do caminho que ele estava seguindo. Que não ia adiantar, que ele estava firme no propósito e que a vitória deles era certa. Porque eles entenderam que não era Neemias. E que não adiantava eles ameaçarem Neemias. Eles entenderam que era o Deus Todo-Poderoso, né? Que estava à frente. Que foi por intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. E aí, querido, naquele momento, Neemias ele estabelece guardas em Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que os inimigos em algum momento iam querer atacar, iam querer novamente derrubar aqueles muros, não é? E aqui, no capítulo 7, a partir do versículo 5, que a gente não vai ler, mas eu só vou dizer para vocês. Neemias coloca uma grande relação dos que voltaram a Jerusalém. O povo se animou para voltar à cidade. Por quê? Porque o povo tinha visto que Deus estava com ele. Por conta da fidelidade de Neemias, que não ouviu os inimigos, que não ouviu ao inimigo, o povo reconheceu que Deus era com ele e que a vitória era certa do Senhor. Tem um sonzinho de fundo aí, esse da irmã Cláudia. Por favor, minha irmã Cláudia, você pode fechar seu áudio, minha amada? Então, querida. Irmã Cláudia? Quando eu falo, o som sai. Obrigada, irmã Cláudia, querida. Aqui, eu só vou ler o versículo 5 aqui, que diz assim: Então, Neemias falando, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Então, assim, Deus impressionou Neemias, consertou os muros, meu filho. Vá, junte esse povo, veja as genealogias, veja quem pertence a esse povo, e manda esse povo voltar, porque a cidade agora está segura. Pela sua fidelidade, este povo será resgatado para a sua cidade. Sabe, querido? Nosso maior problema é muitas vezes esperar que Deus faça a obra através de outras pessoas. Nosso maior problema é muitas vezes esperar que os nossos recursos alcancem a conclusão da obra. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer nos envolvidos, inseridos, fazendo a obra. Deus não quer. Eu acho muito interessante quando a gente está na Semana de Monotonia, que os irmãos sempre falam, né? Que alguém vai pregar e fala assim, não,
Mesmo que você não vá à missão, mesmo que você não vá a outro país, os recursos que você empreende aqui, na escola sabatina, nas ofertas, você vai enviar mensageiros para outros países, para o mundo afora, para todos os lugares. Sim, isso é lindo. E isso nos deixa felizes, por sabermos que, mesmo não indo, nós estamos fazendo a obra nos quatro, né? Nos quatro cantos da terra. Glória a Deus por isso. Porém, o Senhor quer a nossa participação pessoal. Eu preciso pôr mãos à obra. Qual é a minha obra? A minha obra é meu lar, minha igreja, Samaria, Jerusalém, Samaria, né? Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Sim, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde eu não vou, minha oferta vai. Mas onde eu tenho que ir, não é minha oferta. Onde eu preciso ir, eu tenho que estar presente, porque eu preciso fazer essa obra. Mas para que eu possa fazer essa obra, eu preciso tampar as entradas da minha alma, para que não ouça a voz do inimigo. Para que o inimigo não tenha força de me dissuadir do plano e do projeto de salvação que Deus colocou em minhas mãos para alcançar e salvar pessoas para o seu reino. E este foi o propósito de Neemias. Neemias tinha um propósito ali, Deus tinha um plano para ele. Quando o Espírito Santo levou para Neemias aqueles mensageiros dizendo como estava a situação de Jerusalém, ele tinha um propósito pleno ali, perfeito, para dizer, olha, Neemias, é isso. E agora a obra é tua. Quando chegou a Neemias a mensagem de que estava ali uma tragédia plena, né? Os muros derrubados, o povo passando fome, a miséria completa, ele já estava sendo movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo já havia movido o coração de Neemias, porque quando ele ouviu essa mensagem, ele se compungiu, ele ficou cheio de emulação, ele teve o desejo de ajudar a salvar aquele povo, ele teve o desejo de se colocar no lugar daquele povo, de se colocar na brecha do muro, de trazer de volta aquele povo para um lugar de paz. E então, movido pelo mesmo Espírito, Neemias compungiu-se, clamou, orou a Deus e foi falar com o rei. E pediu ao Senhor, me dê, Senhor, me dê, por favor, meu Deus, uma mercê frente ao rei, porque eu preciso ajudar o povo. E o convite de Deus para nós hoje é esse, que a gente se coloque na brecha do muro, que a gente não dê ouvidos ao inimigo, não tenha maligno nada de nós, nem nossa atenção, nem nossa visão, nem nossa audição, nem nossa boca, nem nosso sentir. Não se agrade, não ache o inimigo em nós nada que o agrade. Não achemos nós no inimigo nada que nos agrade. Que não tenhamos nós o desejo de tocar, de ouvir, de falar, de pensar, de ver, de sentir nada que vem do maligno. Nada que venha nos distanciar de Deus. Nada que venha fazer separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos ouvir os apelos do maligno. A gente precisa estar na presença do Senhor, como aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, para que nada nos desvie do plano, do foco e do projeto de Deus para a salvação de almas através de nós. Este foi o projeto de Neemias. E por isso ele conseguiu fazer grande obra. Não podemos ouvir o inimigo, amado. Não é fácil, porque nós estamos vivendo em um mundo onde ele está em todos os lugares, nas mais diversas e variadas formas, colocando sua voz, seus apelos, suas bandejas para nos persuadir e para nos dissuadir de fazer a obra do Senhor. Todavia, nós que estamos aqui, nós que temos estado na sala de podcast, nós que temos estado fazendo a obra do Senhor em nossa igreja, em nosso lar, em nossa família, fomos chamados especialmente para essa obra dos últimos dias. E temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus, para que ele possa
blindar as janelas da nossa alma. Então vamos procurar fazer a nossa parte, vamos procurar ouvir, porque o Senhor tem a obra para a gente fazer, e Ele vai falar ao nosso ouvido e ao nosso coração. Só basta a gente estar atento e buscar, estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, buscando o seu batismo, para que Ele realmente complete essa obra e que a gente seja feliz com Ele todos os dias da nossa vida. Quem aqui gostaria de dar ouvidos apenas ao Espírito Santo? Quem aqui gostaria de abrir mão dessas janelas, das vozes externas do inimigo com a qual ele tem tentado nos desviar dos caminhos do Senhor? Vamos levantar nossas mãozinhas para que a gente esteja orando, para que o Senhor complete essa obra, para que o Senhor não permita nunca que nós temos ouvidos ao maligno, ao inimigo das nossas almas, aos inimigos que têm tentado nos desviar dos caminhos do Senhor. São muitos, amados, são muitos apelos do maligno, mas nós precisamos estar ouvindo a voz daquele que nos arregimentou. Vamos orar? Maravilhoso, Senhor e Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e porque por tua graça somos salvos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque nesta manhã o Senhor falou mais uma vez aos nossos corações. O Senhor tem nos convidado, Senhor, a andarmos em tua presença, a estarmos na tua presença para fazer a obra que o Senhor determinou para nós. Ó Deus, dá-nos um coração compungido, Pai, cheio de amor por ti e pelas almas daqueles que perecem, Senhor, para que nós possamos fazer a melhor obra, a obra que o Senhor tem determinado para nós, aonde quer que formos, meu Deus. Por favor, coloque em nós o mesmo Espírito que esteve em Neemias, Senhor. Quando ele, cheio do teu poder, Senhor, foi suplicar ao rei a misericórdia pelo seu povo. E o Senhor lhe deu mercê, assim como ele tinha pedido. O Senhor lhe deu mercê perante o rei, Pai. E o rei não apenas liberou o seu servo para estar em Jerusalém, mas deu-lhe condições, Pai querido, de fazer aquela obra de reconstrução do muro, de socorrer os seus irmãos que estavam ali na miséria, Pai, passando fome, inclusive. Ó Deus querido, o Senhor tem uma obra para a nossa vida, Senhor. O Senhor tem uma obra para que nós façamos, Deus. Uma obra em nosso lar, junto ao nosso cônjuge, junto aos nossos filhos, netos, irmãos, noras, genros, Pai querido. O Senhor tem uma obra, Senhor, em nossa igreja, em nosso ministério, Pai querido. O Senhor tem uma obra para que nós façamos em meio aos nossos vizinhos, aos nossos líderes. O Senhor tem uma obra, Deus, uma obra maravilhosa de salvação, para que nós façamos em nosso trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que formos, Deus, o Senhor tem uma obra. E o Senhor quer nos levantar como arautos do teu reino nesta obra, Senhor. Por favor, Pai querido. Dá-nos o teu Santo Espírito, batiza-nos, Jesus, nós oramos em tuas promessas. Blinda, Espírito Santo, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração. Blinda nosso paladar, nosso olfato. Blinda nossos olhos. Por favor, Senhor, blinda as entradas da nossa alma, para que o inimigo não tenha poder de nos tocar em nenhum sentido, em nenhum aspecto, Senhor. Que a gente tenha olhos para discernir, Pai, onde está o teu desejo e a bandeja do maligno, Senhor. Que a gente tenha sabedoria dada do teu Espírito Santo para compreender, Pai. Dá-nos, Senhor, esse discernimento de entender onde está a obra que tu quer que façamos e onde estão os apelos do maligno para que nos desviemos dele, Pai. Que a gente reconheça que não somos nada, que não passamos de pó, mas que se estivermos em tuas mãos, o teu poder nos cobrirá e pela tua graça, Senhor, nós faremos grande obra para a glória do teu santo nome. Nós faremos grande obra para o teu reino e para a salvação de almas. Por favor, Senhor, nos ajuda a nos colocar no lugar em que o Senhor deseja que estejamos.
por favor, Senhor, nos ajude, Espírito Santo, com o teu poder, a como Cristo vivemos a vontade do Pai acima de todas as coisas. Que sejam tapados os nossos ouvidos para ouvir os apelos do maligno. Que sejam fechados os nossos olhos, Senhor, para vermos as tuas bandejas. Que sejam fechados, Senhor, o nosso paladar, para comermos as iguarias, meu Deus, que vão trazer transtorno, angústia, dor, sofrimento, nos desviar dos teus caminhos. Que sejam, meu Deus, seguras as nossas mãos, para que não toque aquilo que traz desonra ao teu nome. Que os nossos narinas, Senhor, jamais, Senhor, possa cheirar coisas, meu Deus, sentir a fragrância dos perfumes deste mundo. Mas que a fragrância, Senhor, do doce perfume de Cristo seja aquela que respiramos todos os dias. Que também nós possamos andar por este mundo, espalhando essa fragrância de amor, Senhor, de serviço, de humildade, de fidelidade, Senhor. Por favor, Senhor, dá-nos o mesmo espírito de Neemias, um espírito de fé, de coragem, de reconhecimento que não somos nada, que não temos em nós poder algum, que precisamos plenamente da tua ação, da tua unção, da tua proteção e da tua direção, para que em nossas vidas se cumpra tão somente a tua vontade, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, Senhor. Nós clamamos essas bênçãos sobre nós e sobre todos que estão aqui, sobre cada família aqui representada, Pai, sobre todos os nossos, Pai. Por favor, faça a obra, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Espírito Santo, trabalha em nós, lapida, corta, tira, coloca tudo que for necessário, para que a gente honre o nome do Senhor e faça a obra que Ele deseja e requer de nós, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, somos teus, Senhor, e Deus queremos ser para sempre. Pedimos essas bênçãos na certeza de que somos ouvidos e atendidos, para o louvor da tua glória, em nome e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. 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 Sim, bênção demais. Amém, amém. Obrigada, Margarete, pela mensagem. Margarete. Amém. Deus Irmã abençoe. Alessandra, minha filha, minha internet caiu, vim entrar agora, só para dar um beijinho em vocês e pedir que ore para o Gabriel. Eu já E vi hoje- teu pedido lá, minha irmã. Já vi. Já. Viu? Uhum. Vai chegar agora a internet, só para olhar a carinha de vocês, parece. Fica Beijo tranquila, pra todos. depois a gente vai enviar a gravação, minha irmã. Dá para você assistir essa bênção que a irmã Foi Margarete. bênção pura. Glória a Bênção Deus, mesmo. amor. Deus seja Amém. louvado. Obrigada, irmã Margarete. Irmã Margarete, eu Bem- ouvi essa pregação do outro jeito, com o pastor no sábado. E hoje a irmã Margarete prega de novo, tá vendo? Isso é para confirmar, né? Palavra de Deus. Amém. É verdade. Amém. Deus seja Irmã louvado. Margarete, o grupo te Amém, ama, amém. precisa de você para ser feliz. Você é a parte Amém. visível de Deus. E nós cremos mais em Deus porque a irmã Margarete existe e faz parte da nossa família. E nós Amém. somos uma Amém. família, gente. Adventista é Amém. muito família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Maria Lúcia. Amém. Amém. Devemos ser. Deus abençoe a todas vocês. Amém. Amém. Olha, eu escutando aqui a irmã Margarete, e eu lembrei de uma frase que a gente, inclusive, usou tivemos um culto evangelístico das mulheres esse final de semana na cidade de Pitangueiras, lá com a nossa querida Fátima do Bola, que bênção que foi lá. E aí eu lembrei de uma frase que a gente colocou na camiseta das mulheres. Você é o aroma de Cristo. E com certeza nós devemos ser, né, irmã Margarete? Nós devemos refletir. Eu não consegui ouvir a frase, meu amor. Você repete, por favor? Claro, você é o aroma de Cristo. Ai, vou anotar, Maravilhosa. Alessandra. Eu vou anotar. Porque o aroma é mais do que um perfume, né? É aquilo que nos remete a algo muito maior, né? E eu
falei, quando eu escutei essa frase, eu fiquei tão encantada, eu falei, não, essa frase vai fazer parte aí de nós agora, porque nós devemos ser, né, o aroma do nosso Cristo para todos que nosso caminho. Oi, irmã Djanira, conseguiu abrir seu áudio, minha irmã Djanira? Ainda não conseguiu abrir a câmera, né, irmã? Mas tá bom, estamos indo. Oi, irmão Pedro. Olha só, pessoal. Irmã Margarete, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, conduza. Lembrem de orar pela irmã Margarete, assim como ela também lembra de orar por nós, né? Cada um de nós temos. Amém, amor. Também eu agradeço a Deus abençoe cada um. Obrigada pelo convite, irmã Licandra, irmã... Chamou como Rita, não foi, Rita? Rita. Foi, mas... Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos, Margarete. Irmã Margarete, seja bem-vinda. As portas estão abertas. É verdade, é verdade. Amém, amém. Ô, minha irmã Alice, amém, amém. Gente, esse PG é mesmo uma bênção. E que triste que é que nossa tem um áudio. Vou pedir para que vocês lembrem da próxima terça-feira, já chegar um pouquinho mais cedo aqui na nossa reunião. Vou chegar agora, não posso. Amém. 5h30, nós já estamos com a sala aberta, irmã Maria Lúcia. Uma bênção, bênção, bênção. Estava lá no meu dia começa com Deus, estava lá. Ai, como que é difícil nós nos dividirmos, né, irmã Esther? Lá é bênção também. Com o Rogerinho, a Val no comando. 45 no meu horário, aí vim para cá. É uma bênção, amo demais aqueles dois também. O pastor também conduz lá, é de Deus também. Bom, pessoal, já está chegando ao fim mais um PG. E eu agradeço a presença de cada um aqui, de cada rostinho. Amém. Vou pedir aí para você, então, abrir a sua câmera, abrir o seu áudio, desejar um bom dia com alegria, para que nós possamos nos despedir. Bom dia. Bom Bom dia, dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, Deus. Bom dia, Margarete. Bom dia, Na nossa vida. bom dia. Todo dia não falta. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Adeus, lindo. Bom dia. Oi, irmã Cacá. Namorando minha irmã Cacá. Seu príncipe. Uma Alice, uma bênção para nós também, nossa intercessora. Você também. Tá gravando, ó. Quem tá e quem não tá. O que me aparece aqui, eu gravo. A irmã Messias, quando eu vejo a irmã Messias na sala 57, eu fico de cara, oi, a irmã Messias! E aí a gente vai lembrando. PG, né, irmã Lúcia? Irmã Maria Lúcia lá do PG, né? A internet hoje, minha filha, me falhou. Ei, minha irmã. É bom demais. Mas eu estava em oração, viu? O tempo todo parecia que eu estava aí com vocês. Eu estava longe porque não podia, mas eu estava em oração. Amém. Mas ainda cheguei também, eu disse, Senhor, nem que seja, meu Deus, um pouquinho. Quando a internet chegou, eu já estava com o celular desde 5 da manhã. Aí, Amém. só cheguei na hora da oração, mas ainda peguei a bênção final. Eu ia falar isso aí. De novo, irmã, você vai ver que pregação linda, inspirada, simples, cheia do Espírito Santo. Amém. Ela fala a nossa língua. O que vem para nós, irmãs, sempre o Divino Espírito Santo nos usa, todos aqueles que passam por essas janelinhas aí. Sempre, sempre, é verdade, é verdade. Nós vamos nos preparar aí, porque mês de janeiro nós teremos aí uma semaninha de férias, tá? Para nos organizarmos para o nosso próximo ano, para a honra e glória de Deus sempre, mas contamos com a presença de todos vocês aí, viu? Próximo ano. Vamos lembrar de orar pelo nosso PG, né, irmão Pedro? Nosso querido irmão Pedro também, que Deus fortaleça cada dia.
Irmã, Amém. gente, a irmã Maria Lúcia falou uma coisa que é muito real. Eu tô lá na sala 57, irmã Maria Lúcia, eu tô de câmera fechada, né? Aí aparece algum de vocês aqui lá. Meu marido, saiu do PG, saiu do PG. É porque somos família, Alessandra. É verdade, é verdade. Aí, Olha lá, nosso intercessor. Aí, outro dia, passou a irmã Messias, aí o pastor Wagner falou assim, a irmã Messias sempre traiu, eu digo, lá no PG também. Falou mesmo Ele não que eu tá vi. me ouvindo, mas eu estou falando. Eu ouvi, Amém, Maria. A irmã Eu só, Tânia, minha filha só não entra quando minha internet me falha. olha é como a irmã Rita falou na oração. Foi a irmã Rita, eu não estou lembrada quem foi. Que disse que a gente, nem quando a gente está pertinho, mas pela internet a gente se sente mais aconchegante, sabia? Às vezes a gente está junto e não está nem aí. Mas aqui você vê que a gente ri, que a gente conversa. Olha, é a misericórdia de Deus, é o Espírito Santo mesmo. É verdade. E a gente sente falta, né, irmã Maria Lúcia? A gente sente falta quando não entra. E outra coisa, a gente vai para esses outros grupos, mas nós somos do PG Online. A gente vai para os outros grupos, mas se sente pertencente aqui. Aqui é o nosso fundamental. É isso mesmo, irmã. É igual uma sala, irmã, 57. Gente, outro dia a Rogério falou, tem várias salas, mas igual a 57 é diferente. Não é?